glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. É muito importante o diagnóstico precoce, pois a visão comprometida pelo glaucoma não pode ser recuperada. O olho humano produz continuamente o humor aquoso, um líquido importante para a nutrição das estruturas internas. O humor aquoso é drenado naturalmente para fora do olho através de canais localizados no ângulo da câmara anterior, formado pela córnea e pela íris. Esse fluxo contínuo de entrada e saída do líquido confere um certo grau de pressão normal no interior do olho. Qualquer obstrução no sistema de drenagem faz com que o humor aquoso fique represado, promovendo uma elevação da pressão intraocular. O aumento da pressão danifica os filamentos do nervo óptico, elemento condutor dos estímulos visuais para o cérebro. Com o tempo, o nervo óptico vai se atrofiando, com o comprometimento progressivo da visão. O glaucoma não apresenta sintomas em suas fases iniciais, e quando o paciente percebe alguma perturbação visual, já houve perda de cerca de 90% das fibras nervosas do nervo óptico. A perda da visão inicia-se na periferia do campo visual, que lentamente vai se tornando mais estreito até tornar-se tubular, antes da perda total. Existem vários tipos de glaucoma que podem ser reunidos em 4 grupos principais, dependendo da maneira como ocorre a obstrução à drenagem do humor aquoso. O primeiro tipo, e mais frequente, é o glaucoma crônico de ângulo aberto. Ele se caracteriza por uma obstrução parcial na saída do humor aquoso, pois os orifícios de drenagem se tornam mais estreitos e ficam obstruídos por materiais que se acumulam com a idade. Na maioria dos casos, ocorre em ambos os olhos e tem caráter hereditário, sendo que os parentes em primeiro grau dos portadores têm 10 vezes mais chance de desenvolver a doença. Sua evolução é lenta e os sintomas são imperceptíveis. É comum que seja descoberto somente quando a visão em um dos olhos já está quase perdida. Assim, os exames oftalmológicos de rotina são muito importantes para o diagnóstico precoce desse tipo de glaucoma. O segundo tipo, e mais raro, é o glaucoma agudo, de ângulo fechado. Nele, ocorre a obstrução total da drenagem do humor aquoso através do fechamento do ângulo da câmara anterior pela íris. Esse súbito bloqueio provoca um aumento rápido da pressão intraocular. A dor é intensa e a visão apresenta-se embaçada. Trata-se de um caso urgente. Se o paciente não for socorrido em tempo hábil, a cegueira pode instalar-se em poucos dias. O terceiro tipo engloba os glaucomas congênitos. Nesses casos, ocorre a obstrução do sistema de drenagem pela existência de tecidos anormais. É relativamente raro e pode estar presente desde o nascimento ou surgir algumas semanas depois. A criança apresenta lacrimejamento, intolerância à luz e é comum um aumento no tamanho dos olhos devido à maior elasticidade dos tecidos. O quarto tipo compreende os glaucomas secundários. Nessa situação, o acúmulo de humor aquoso pode ocorrer devido a traumas, hemorragias, uso indevido de medicamentos e colírios com cortisona, inflamações e tumores. Nesses casos, é muito importante identificar a causa para que o tratamento adequado seja instituído. O diagnóstico do glaucoma é feito através de medida da pressão intraocular e exames do fundo de olho. Ambos são parte do exame oftalmológico de rotina e devem ser realizados periodicamente. Quando existem evidências mais sugestivas de glaucoma, pode ser solicitado o exame de campo visual e outros mais específicos, como a tomografia do disco óptico. O principal objetivo do tratamento é evitar a evolução da doença e não apenas controlar a pressão intraocular. A resistência à elevação da pressão intraocular é individual e, eventualmente, alguns pacientes podem não precisar de tratamento, mesmo com a pressão intraocular elevada. Porém, a vigilância através dos exames periódicos é fundamental. A chance de desenvolver o glaucoma aumenta com a idade. Todas as pessoas acima de 45 anos devem realizar exames oftalmológicos periódicos
principalmente se tiverem histórico da doença na família. O tratamento do glaucoma crônico de ângulo aberto desenvolve-se em 3 etapas: clínico, a laser e cirúrgico. Inicialmente, é indicado o tratamento clínico, através de colírios que diminuem a produção do humor aquoso ou auxiliam em sua drenagem. Em casos específicos, podem ser utilizados diuréticos orais. A trabeculoplastia com laser de argônio é indicada quando o controle do glaucoma não for obtido com o tratamento clínico. No procedimento, o laser de argônio é aplicado em parte do sistema de drenagem, melhorando o escoamento do humor aquoso para fora do olho. A anestesia é feita com colírios e o procedimento é rápido e indolor. O laser é um coadjuvante e não um substituto do tratamento clínico, que é mantido, pelo menos em parte, na maioria dos casos. Ainda assim, é uma boa opção para evitar ou retardar a necessidade da cirurgia. No entanto, se a doença continuar a avançar, a cirurgia pode ser indicada. No glaucoma agudo de ângulo fechado por bloqueio pupilar, após o controle da crise com tratamento clínico, quase sempre está indicado o tratamento com laser, chamado iridectomia. No procedimento, é feita uma pequena abertura na periferia da íris com o objetivo de permitir a passagem do humor aquoso da câmara posterior para a câmara anterior. Ainda assim, a cirurgia também pode ser necessária. A trabeculectomia é o procedimento cirúrgico mais utilizado para o tratamento do glaucoma. Nessa técnica, um pequeno fragmento de tecido é retirado, criando um canal para o escoamento do humor aquoso. A cirurgia é realizada com anestesia local e geralmente necessita de um curativo para proteger o olho. Colírios antibióticos e anti-inflamatórios são prescritos. O pós-operatório na cirurgia de glaucoma estende-se por 3 a 4 semanas. Além do uso de colírios, muito frequentemente serão necessárias massagens e liberação de suturas com laser, para manter a drenagem do humor aquoso pelas vias alternativas construídas. O glaucoma, independentemente do tipo, é uma doença crônica que deverá ser administrada por toda a vida. Mesmo o paciente que conseguiu pleno sucesso com a cirurgia deve seguir com seus exames de rotina. É muito importante que o paciente entenda seu problema, a necessidade do tratamento, siga as orientações médicas e realize os exames periódicos. Alguns pacientes podem se sentir desestimulados pelo fato de não sentirem os sintomas e o tratamento ser às vezes incômodo. Porém, é importante lembrar que as perdas visuais pelo glaucoma são irreversíveis e a melhor estratégia é cuidar para que isso não aconteça.